Deixa eu ver quem tá aqui. Amém. Paz do Senhor. Como é que vocês estão? Amém. Paz e graça. Aleluia. Tem até o LeBron James aqui. Meu Deus do céu. Você tá Amém, importante, irmãos. meu irmão. Lembra? Tá aí. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vai botar aí, pastor? Romanos aonde mesmo? Capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A minha versão está assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Aí o 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Vamos orar para a gente iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade. Nós te convidamos, Senhor Jesus, como o Senhor já está presente aqui através dos louvores, que o Senhor esteja presente aqui através dessa palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, Deus. Que nossos ouvidos estejam atentos para te ouvir, nossos corações estejam abertos para receber o que o Senhor tem. É simples, é do jeitinho que o Senhor sabe fazer, Deus. Que o Senhor toque cada um através dessa mensagem de hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, eu tem uma semana e meia que eu tô trocando dia pela noite, e nessas madrugadas aí eu tô vendo muito, viciado em podcasts. Tô assistindo e escutando muito, vendo sobre tudo, sobre famosos, sobre pessoas influentes no mundo. E sábado eu tava escutando um do Mike Tyson. E o título é em inglês, mas era tipo Mike Tyson abre o seu coração. E eu falei, vou ver, né? Era só um cortezinho, aí eu fui ver. E aí Mike Tyson, o grandão lá, fumando a maconha dele, né? Ele foi, não, vou abrir meu coração aqui, vou falar o que eu tô sentindo. E eu sinto que eu sou um bom homem agora. Eu já fui um homem mau, eu sou um bom homem. E as pessoas, os convidados que estavam lá, né, tinham mais um entrevistador e mais uma pessoa. E o convidado falou, não, sim, você é um bom homem. Ele falou, não, mas eu sinto que todo dia quando eu acordo, todas as coisas más que eu já fiz nessa vida não vai passar e eu tenho que pagar por isso. Por mais que eu seja um bom homem agora, um homem correto, um homem bom, ele tem que pagar pelo que ele já fez. Ele falando isso, e a mulher falando, não, mas existe um Deus que perdoa os seus pecados, existe um Deus que pode te perdoar. E se você está disposto a abrir seu coração, isso já é um bom caminho, você abre o seu coração. Ele falou, não, mas Deus pensa como eu, Deus pensa assim, um homem tem que pagar pelos seus erros e pelos seus pecados. Eu tenho muito pecado, e o pecado que eu fiz nessa vida toda, até aqui, eu vou morrer e eu não vou conseguir pagar meus pecados. E a mulher, não fala isso. E ele, mas é sério, eu tenho muito pecado. E ele combatendo com ela, e ela falando, não, mas existe um Deus. Ele falou, não, mas Deus pensa como eu. E ela falando, mas se você, presta atenção. Aí ele parou, ele deu uma acalmada.
Ela falou, você acha que você pode ser perdoado? Ele não. Ela falou, então você só vai ser perdoado quando você achar que quando você conhecer realmente a Deus e ele te perdoar. Ele já quer te perdoar, mas você tem que querer. Tem que querer. O que eu quero trazer essa noite é que essa mensagem, isso foi na madrugada de sábado. Essa mensagem, o pastor Everton, sábado, ele ministrou sobre Romanos 7. E Romanos 7 é Paulo falando que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele faz. E eu vi isso, eu falei, cara, é essa entrevista agora, ele quer tentar fazer as coisas boas, mas ele não consegue. Ele quer, mas ele é preso em alguma coisa. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, com essas guerras políticas, com esse mundo levando a gente, principalmente os cristãos, os valores cristãos sendo distorcidos, o povo querendo massacrar o povo conservador, porque é o final dos tempos. A gente chegou no final dos tempos e isso está nítido, isso tá gritante na nossa cara. Aonde que o pastor pregou, Romanos 7, acho que versículo 19. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Isso está em cristãos, isso está no Mike Tyson, que não é cristão, isso está em pessoas que não são cristãos e pessoas que são cristãs. E o que eu quero falar hoje é que existe uma transição. Existe, como o Mike Tyson também precisa, né? Mas eu vou falar em geral agora. Existe uma transição de uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus. A pessoa que serve a Deus, ela pensa como ele, ou que não serve a Deus, ela pensa como ele, que Deus não vai perdoar os seus pecados enquanto não vir um karma, enquanto não sei o que essas pessoas pensam, porque elas realmente não conhecem a palavra de Deus. Mas a gente leu Romanos 8:18, o versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esse versículo 8, eu lendo ele tem 39 versículos, e o Romanos foi escrito por Paulo, né? Um cara genial, um cara sinistro realmente, que teve essa transição do versículo 7, ou do capítulo 7 para o capítulo 8, é totalmente assim, cara, antes eu não conseguia me perdoar, antes eu não conseguia fazer o bem que eu quero fazer, mas hoje, cara, eu conheci Jesus, eu já não tenho mais condenação. Ou seja, no versículo 8 traz uma reflexão que Deus, ele cuida da parte jurídica. Ele cuida da parte jurídica. Deus deu seu filho para morrer por nós, ou seja, por meio de Cristo, a gente já não tem mais culpa. E no versículo 8, o capítulo 8 é o capítulo que mais fala do Espírito Santo na Bíblia. Ou seja, Deus trouxe Jesus para acabar com a nossa culpa, e Jesus trouxe o Espírito Santo para a gente combater o pecado. Ou seja, Deus cuidou da parte jurídica e da parte de tudo. Ou seja, o cristão, ele já não tem mais culpa e ele tem força contra o pecado. Ele tem um poder de escolha contra o pecado. Vocês estão me entendendo? Amém? Eu tô embolando as coisas. Enfim, Deus, ele nos dá dois escapes. A culpa, ele fala assim, ó, você já não tem mais culpa, e ele fala bem assim, ó, você tem um poder, você tem um escape contra o pecado. O Lucas, ele tem um testemunho, vários testemunhos, quando ele já passou alguns problemas, e ele descobriu isso, e ele falava sempre, cara, quando eu estiver passando, é sinistro, porque quando eu tô passando por alguma coisa, e eu simplesmente falo, Deus, o senhor consegue me ajudar nisso? O senhor consegue me dar um escape nisso? Estou falando de tentação, de pecado, de qualquer coisa, e simplesmente acontece alguma coisa que ele consegue sair por ali. Ou seja, Deus sempre vai dar um escape para aquele que crê, para aquele que é filho.
Deus sempre vai dar uma maneira de você correr do pecado. O Espírito Santo sempre vai combater com você a nossa natureza carnal, a nossa natureza que é humana, a nossa natureza que é caída. E onde eu quero chegar com isso é que Deus deixando a gente sem culpa e Deus deixando a gente forte contra o pecado, o sofrimento atual, a gente não é isento disso. A gente não é isento contra o sofrimento. E era isso que Romanos estava, que Paulo estava falando aos romanos lá. Paulo estava dizendo, os romanos estavam malucos e falando, cara, meu Deus, a gente é crente, a gente ora, a gente dedica a nossa vida para Cristo, a gente faz tudo, a gente consegue levar os outros irmãos, a gente está fazendo a obra de Deus, mas, meu Deus do céu, a gente está sendo perseguido, nossos maridos estão morrendo, as mulheres falaram, nossos maridos estão morrendo, a gente está sendo perseguido, e Paulo falava, cara, vocês não estão isentos, por mais que você é um homem de oração, por mais que você é uma mulher de oração, por mais que você trabalha na igreja, por mais que você não está isento da aflição. Jesus veio aqui no mundo e falou, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com quem busca a Deus não é diferente, com quem se entrega para Deus não é diferente. E Paulo estava falando, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Paulo estava falando, dando um consolo para aqueles romanos. Paulo estava dando um consolo, falando que, cara, por mais que você passe por isso, por mais que você venha a estar no pior lugar, o pastor Kesley deu um exemplo da Arca de Noé, esses dias, fantástico, achei massa demais, e é exatamente isso, porque por mais que a gente pense em cara, eu tô sofrendo aflições, cara, eu tô desolado, e eu sou cristão, eu não deveria estar assim, mas isso é errado, esse é um pensamento errado, porque a gente vai passar por aflições, a gente vai passar por guerras, a gente está passando por uma guerra no mundo, e eu tô aqui hoje para dizer para vocês levantarem a cabeça, e como Paulo falou para os romanos, tem de bom ânimo, e lembrou os romanos que a glória que Deus tem preparado para a gente, a glória que vai ser revelada para a gente, é bem maior do que a gente está passando hoje. É bem maior do que a gente está passando hoje, porque não foi revelado ainda. Não foi revelado ainda, e quando for revelado, Paulo ele estava falando de justificação, que é a transição do que eu estava falando do cristão, né? Primeiro Deus justifica o cristão. Depois Deus santifica, que é a nossa parte, a gente tem que se santificar em Deus, a gente tem que se santificar em Cristo Jesus. E por último, né, é onde que eu queria chegar no versículo 18, que é a glorificação. É uma coisa que, se não fosse pelo curso básico que a People's Church deu aí, ano passado, eu não teria aprendido isso, que a glorificação é quando a gente nossos corpos, quem estiver morto vai ressuscitar, e quem estiver vivo vai ser levado para o céu, nos ares, com um corpo glorificado, com um corpo, um novo corpo. Amém? Um novo corpo, essa parte da glorificação. É onde que a gente vai chegar e não vai ter dor, é onde que a gente vai chegar no céu e não vai ter conta para pagar, não vai ter aluguel para pagar, não vai ter dor de cabeça, não vai ter nada. O que tá para trás já passou, o que já passou, já passou. E a gente está esperando. A gente continua lendo aqui, depois do 18, a gente vai ver que deixa eu ver aqui qual versículo que é. Vamos ler daqui do 18 até o 27. Põe aí. Abre e vai marcando, galera, que esse capítulo é muito bom. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada.
A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Para a esperança que se vê, não é esperança. Para mais esperança que se vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas esperamos o que ainda não vemos, aguardando pacientemente. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? É isso que eu tô falando, galera. Deus nos justificou, Deus nos santificou, e nós, como filhos de Deus, agora adotados, filhos de Deus, estamos esperando ansiosamente a glorificação, estamos esperando ansiosamente a vinda de Deus, a glória eterna. O que se compara? O que você está passando aí que se compara em quantidade e intensidade do que você vai viver daqui a pouco? Mas, cara, minha vida tá um caos, minha caminhada tá acontecendo coisas que se eu te contar, você chora. Daniel, se eu parar para te contar o que tá acontecendo na minha vida, você não acredita. Minha vida tá de cabeça para baixo. Mas, irmão, o que se compara? Eu não tô falando para você ignorar essas coisas e ficar feliz o tempo todo, não é isso, porque a vida do cristão é uma caminhada, é uma jornada. Acontecem muitas coisas. Acontece coisas que você tem que ficar firme o tempo todo. Mas acontece coisas. Mas a gente justificado, a gente santificado, esperamos a gloriosa vinda de Cristo, onde vai ser a glorificação. A gente não sabe como orar e o Espírito Santo nos ajuda, a palavra está dizendo. E aqui, ó, no verso 36, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí o 37, que é o mais importante. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vocês estão entendendo, galera? Dá um feedback aí. Amém. Isso é forte, né? É forte. Amém. Se você não for... Amém. Isso não te tocar, se esse consolo realmente não te der o Espírito Santo não te der um abraço com esse consolo, não sei o que está acontecendo com você, não. Porque realmente, gente, é sinistro você parar para pensar, velho. É sinistro você parar para pensar. Se você confia no Deus que te prometeu que vai te dar a vida eterna, se você confia no Deus que prometeu que vai te levar para morar com Ele, se você vive a sua vida, as aflições aqui, elas são só aflições. Você não tem que esquentar a cabeça, ficar a ponto de ficar maluco com as aflições. Porque são só aflições. Jesus disse, como eu já falei, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E
outro versículo aqui que eu vou ler para vocês para encerrar, e rapidinho. Versículo 30. Capítulo 8, versículo 30, só para acabar. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Se você é cristão e está aqui nessa noite, saiba que você, como a gente falou no capítulo 1, saiba que você é justificado. E agora, aquela culpa que há em você, em nome de Jesus, Deus removeu ela agora. Não há condenação na sua vida. Você está justificado. Segundo passo, a santificação. Buscando a santificação, buscando o relacionamento com o Espírito Santo. Você está um passo de obter a glorificação, porque a vinda de Jesus, a vinda de Cristo está próxima. A vinda de Cristo está próxima. A gente que é cristão, a gente sente, e até quem não é cristão sente que o mundo leva a esse alvo, né? Que é a volta de Cristo. Esses dias eu vi uma matéria de um cara que não era cristão. Ele falou, nas contas dele, ele falou, cara, falta só 3 coisas para Cristo voltar. E aí o cara falou, mas você é crente? Ele, não, mas eu sei que falta só 3 coisas. Aí eu falei, caraca, até quem não é cristão sabe que Cristo está voltando. Até quem não é cristão já sente que Cristo está voltando. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, uma palavra simples, uma palavra breve e que tocou no meu coração. Eu espero que Jesus Cristo abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham recebido esse consolo, essa palavra que realmente nos conforta. Amém? Amém. Amém. Amém.